Todos os anos, após percorrermos a primeira parte deste ciclo, escutarmos os profetas, escutarmos Isaías, João Batista, pré-anunciarem o mistério da encarnação, do Deus que viria para salvar e libertar o seu povo, a Sagrada Liturgia nos convida, nos provoca, nos ordena a alegria. É o domingo Gaudete, alegrai-vos, diz a expressão latina. A ordem da Sagrada Liturgia, meus irmãos e minhas irmãs, tem um sentido profundo. O sentido que se revela no mistério da igreja, que não faz simplesmente recordação no sentido histórico de Cristo Senhor, mas que torna a sua vida, seus sinais, sua presença, hoje, viva na história, no tempo, em todas as realidades. Na liturgia, no mistério da igreja, nós não nos aproximamos de Deus para simplesmente recordar feitos históricos. Nós não ouvimos, por exemplo, a palavra de Deus a cada Eucaristia, como se recordássemos em um livro coisas que aconteceram no passado e que não mais tocam o tempo presente. Pelo mistério da igreja, Cristo quis que os seus sinais e a sua vida fossem perenemente fonte de graça e de salvação para a humanidade. Assim, o Deus que veio no mistério do Natal, historicamente, há 2000 anos, ele vem ao nosso encontro a todo instante. É por isso que, já desde o início do Advento, está na porta da igreja o nosso presépio. E quando nós passamos por lá, encontramos aquele sinal, recordamos o mistério que se dá no hoje, no agora da história. Por este motivo, a Sagrada Liturgia nos ordena: alegrai-vos no Senhor. A alegria que vem da certeza de que Deus cumpre aquilo que promete, de que Deus jamais abandona os seus, de que o amor de Deus é constante, é perene, ele não é falho, ele não se ausenta do tempo, mas se dá continuamente, economicamente e eficazmente. Na primeira leitura de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, podemos ouvir aquele tão belo trecho do capítulo 35 do profeta Isaías. É curioso que nas 2 últimas semanas, nós escutamos um trecho do chamado primeiro Isaías, o profeta da Natividade, que está lá entre os capítulos 9 e 13 da profecia. Ali nos falava do nascimento do Salvador. Mas hoje, curiosamente, nós vamos ao terceiro Isaías, o profeta do exílio da Babilônia. O povo havia sofrido nas mãos dos egípcios, Deus havia enviado Moisés, Moisés tinha guiado o povo pelo deserto, o povo encontrou o caminho da terra prometida, mas novamente traiu a amizade de Deus. Novamente traiu o Senhor e por isso se tornou escravo naquele período nas mãos de Nabucodonosor. Era terrível o sofrimento do povo diante de tantas injustiças e dores. E havia quem, sentado às margens do rio da Babilônia, se queixasse da vida e dissesse: Deus não vai mais recordar de nós. Deus não vai mais nos salvar. Nós o traímos de novo e por isso Ele não mais terá piedade de nossas faltas. É aí que surge o profeta Isaías.
surge para anunciar este sinal de um Deus que nunca abandona o seu povo, de um Deus que não pode trair-se a si mesmo e por isso não pode negar o seu amor. Criai ânimo, não tenhas medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança dele que vem, é a sua recompensa. É ele que vem para vos salvar. Meus irmãos, minhas queridas irmãs, Deus não deixa jamais de cumprir aquilo que promete. Deus não abandona os seus, porque Ele, sendo pleno amor, não pode negar-se a si mesmo. É verdade, na caminhada da vida, tantas vezes, diante de nossas incoerências, diante das quedas que levamos, diante das dores que temos, nós tantas vezes somos tentados a cair no desânimo. Tantas vezes, diante das circunstâncias da vida, nós, como aquele povo do exílio, olhamos para os céus e dizemos: será que Deus ainda terá piedade de mim? Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, quando enfrentamos grandes dores, quando temos grandes cruzes a carregar, nós, com nossa fraqueza, nos questionamos: será que Deus esqueceu de mim? Será que a promessa do Senhor, afinal, terá falhado? É aí que, na ação sacramental da igreja, no mistério da palavra proclamada, nos sinais dos tempos, nós podemos reconhecer a presença deste Deus que nunca deixa o seu povo andarilho sozinho a caminhar. De um Deus que faz presença no hoje da história, que é Emanuel, conosco sempre, que nunca, que jamais nos deixa sós. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, no Evangelho, nós escutamos São Mateus, após os primeiros sinais de Jesus, o início do ministério apostólico, relatar-nos aquele momento da prisão, prestes ao martírio de João Batista. João começa a ouvir falar dos sinais de Cristo, dos milagres, da boa nova que ia se espalhando por toda a redondeza. E por isso manda que alguns dos seus discípulos perguntassem ao Senhor se de fato era ele o Messias esperado. João não responde de forma teórica ou conceitual. Jesus, não responde de forma conceitual. Jesus não vai mandar explicar a João porque de fato ele é Deus encarnado na história, porque ele é o Messias, o Kyrios tão esperado. Ele diz aos discípulos de João: vai dizer tudo aquilo que aqui ouvistes e vistes. Vai dizer que aqui vistes, que os cegos voltam a enxergar, que os mudos falam, que os surdos ouvem, que os aleijados andam. Vai anunciar a João os prodígios que vistes aqui. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, há uma marca característica, uma nota fundamental daqueles que se sentem amados por Cristo: a alegria que nasce do Evangelho. A boa nova, o Evangelho, a notícia da salvação, deve continuamente preencher os nossos corações com a alegria perene que é dom de Deus. Não uma alegria momentânea, instantânea, fruto de um prazer passageiro, muito mais do que isso. Uma alegria perene,
que não vê diante de si obstáculos ou dores. O cristão é aquele que, mesmo diante dos desafios da vida, vive feliz, porque tem a certeza do amor de Deus. O Papa Francisco tem continuamente nos chamado a atenção sobre esta característica, que deve ser uma nota própria nossa: a felicidade de quem comunica algo muito bom, de quem faz a boa nova acontecer. Infelizmente, tantas vezes, nós criamos caricaturas de nossa fé, que negam a veracidade daquilo que nós professamos e anunciamos. Observe, por exemplo, de forma muito prática, isso que eu estou dizendo. Todas as vezes que tem uma telenovela, um filme, uma série, que vai se falar de alguém da igreja, que vai se falar, por exemplo, de uma beata. O que é uma beata no imaginário do povo? Uma mulher chata, carrancuda, de cara feia, que reclama de tudo, fofoqueira, que nunca está satisfeita com nada. Isso é a caricatura que se criou de nós, que aqui vivemos. Porque tantas vezes não somos acolhedores. Porque tantas vezes não comunicamos a felicidade de quem se sente amado. Olha os meninos aí quando começam a namorar. Os adolescentes, parece que nem pisam no chão. O sorriso vai de um canto a outro das orelhas. Até Luiz Gonzaga disse que quando a gente olha para a menina que enjoa da boneca, é sinal de que o amor já chegou no coração. Como é que nós nos sentimos amados por Deus e vivemos sempre chateados, cabisbaixos, reclamando de tudo, tristes, somos rancorosos, carrancudos? Será que de fato temos consciência da presença, da força, do amor, da graça de um Deus que caminha conosco? Será que nós estamos aqui conscientes daquilo que estamos fazendo? Será que quando cruzamos a porta da igreja, temos a consciência de que aqui estamos para celebrar o mistério de um Deus que é presente na nossa vida, que embora sejamos tão pecadores, nunca nos abandona, que nos contagia com a sua graça, que é capaz de transformar mesmo a nossa miséria em sinal de seu amor? A alegria deve ser uma nota característica dos cristãos. Não é possível que a gente sai de casa, vem à igreja, vem à missa, reza, 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 quando volta para casa e cruza o portão, já é reclamando de todo mundo, xingando todo mundo, nada presta, nada serve, nada agrada. Às vezes a gente escuta alguém dizer na sacristia: padre, eu faço de tudo para minha família vir na igreja e ninguém quer vir. E eu sempre pergunto: quando você volta da igreja e chega em casa, será que o seu olhar, que o seu sorriso, que o seu rosto transparece em Cristo? Será que o seu testemunho faz com que as pessoas se enamorem do Senhor? Será que de fato nós desvelamos a graça do amor que se faz latente, presente em nosso dia a dia? Nós estamos prestes a celebrar a grande festa da Natividade. São Francisco de Assis, diante do presépio, diante da manjedoura, sentiu seu coração tomar-se de uma alegria vibrante, de tal modo que, do carisma franciscano, é indispensável a alegria como sinal do mistério da encarnação. Francisco de Assis, sorrindo e cantando, louvando ao Deus com o cântico das criaturas, exalava a alegria de quem sentia a presença deste Deus
na sua vida, no seu dia a dia, em todas as circunstâncias. Diante do sacrifício, diante da provação, diante das dores, diante da perseguição, Francisco de Assis sorria porque sabia do amor de Deus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, levemos para as nossas casas hoje a ordem da igreja, a ordem da Sagrada Liturgia. Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, porque Ele está muito perto, porque Ele se avizinha, porque Ele caminha conosco. Que o Natal que se aproxima não seja uma mera comemoração de calendário, que não seja uma festa de passagem, que seja tempo para renovar o nosso coração. É verdade, pode ser que a gente esteja pensando aí, padre, vá viver a minha vida, vá ver os problemas que eu tenho, e quem por acaso não os tiver, se sinta único neste mundo. Problemas todos nós temos, dificuldades todos nós temos, sofrimentos todos nós carregamos, e triste daquele que não quiser carregar a sua cruz. Mas é a cruz que vai nos dar o céu, é a cruz que nos garante a fidelidade ao Senhor, é a cruz que estreita a intimidade entre o nosso coração e o coração de Cristo. E não há cruz sem recompensa. Se nós carregamos a cruz, veremos a vitória. O grande padre Cícero Romão Batista, patriarca do povo do Nordeste, gostava de repetir aos homeiros que chegavam a Juazeiro, às vezes no lombo do jumento, sofrendo, cheio de dor, uma frase que deve hoje nos servir de alento, de consolo e de força. Não há nesta vida, meus irmãos e minhas irmãs, trabalho que não seja por Deus recompensado, nem lágrima que não encontre em Deus consolação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.